Gênesis 29, 34. Livro do Gênesis 29, é o seu capítulo, 34 é o seu versículo. Quem encontrou, diga alguma coisa. E concebeu outra vez. Que vez é essa? Para quem está acompanhando? E teve um filho. E da mesma forma das outras concepções, ela tem um filho dizendo: agora essa vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso o nome dessa criança chamou-se Levi. Qual o nome? Levi. Me preste sua atenção, mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou ser muito rápido e sucinto aqui hoje. Nessa família patriarcal de Jacó, há uma voz que clama ainda por atenção. É a voz de Lia. Ela já gerou Rúben, já passou pela gestação de Simeão, ela agora está no 3º, e até o presente momento, a amada Raquel não gerou nada, mas continua sendo amada. Mas quando eu olho para esta gestação, esse episódio nessa família, eu percebo que Levi, ele vem com um peso muito dele, muito especial. Que peso é esse? Olha a expressão dela, observe, que agora ela não é vista, ela não busca ser vista, não busca ser ouvida, mas ela diz: agora ele vem, agora ele se une. Qual é o desejo e a voz de Lia, o grito da sua alma? É que Jacó se una, se junte, se apegue a mim. Irmão, eu sei que você que está acompanhando essa série com a gente, já está meio até irritado com a Lia. Por quê, pastor? Irmão, ela quer a atenção do cara, mas já está no 3º filho. O cara não presta para ela, mas já está no 3º. Você conhece gente assim que reclama, mas não larga? Fala mal, mas não solta. É a Lia. Ele não me vê, mas vou dar um filho para ele. Ele não me escuta, mas vou dar um outro filho para ele. Ele não quer nada comigo, mas estou grávida do 3º. Só que essa criança, o Levi, é a demonstração mais clara, mais óbvia, mais transparente, que não é por muito fazer que as coisas acontecem. Ela tem bons resultados, ela só não tem a unidade daquele que ela ama. Ela tem gerado, mas não tem conseguido atrair para si o coração do seu marido. Por isso ela levanta a voz e diz: não, dessa vez agora ele vai se unir. Por que você está dizendo isso, Lia? É porque eu já estou dando o 3º filho para ele. Observe que a relação de Jacó com Lia gera alguns resultados, mas não proporciona mudança de vida. Tem horas que nós nos associamos a algumas pessoas que até geram alguns resultados, só não muda a nossa história. Já comecei a pregar. Não se encante com resultados. O que nós precisamos é mudança de vida. O que Lia está dizendo é: eu não quero filho, eu quero você. Você só me dá resultado, mas o que eu preciso é de você, eu preciso mudança. Eu preciso sair de um campo de rejeição para um campo de aceitação.
Eu preciso sair de rejeitada, a excluída, a desprezada, para o lugar de honra. Aí eu preciso que você entenda uma coisa. Celebre resultados, mas não firme a sua vida neles. Celebre o que está acontecendo, agradeça o que está acontecendo, mas se não está gerando mudança em você, alguma coisa precisa mudar em você. Não, pastor, estou ganhando dinheiro, mas está mudando de vida. Não, pastor, está dando tudo, mas está mudando de vida. Porque muitas das vezes nos apegamos àquilo que é midiático, expositivo, mas não gera dentro de nós mudanças. Uma outra verdade que o texto me diz é que, embora Jacó não ame ela, Jacó se relaciona com ela. Há um grau de intimidade. Só que intimidade, olhe para mim, entenda isso, não é suficiente para estabelecer um vínculo entre duas pessoas. Sexo não une pessoas. Eu tenho preocupação quando alguém diz, vou casar. A minha primeira pergunta, casar para quê? Uai, pastor, para ser feliz. Fala, ainda não casa porque você não está pronto. Outros mais apressadinhos. Pastor, ainda sou virgem, preciso casar. Mamãe dizia para mim, ô Lucas, vou falar só para você que o povo não ouve. Mamãe falava para mim que lá no céu tinha um coral dos virgens. Ela falou, se você manter virgem, você vai casar, vai cantar no coral. Pedir baixa do coral, irmão. Coral que nada. Coral que nada. Tem gente que só casa pensando nisso. Irmão, no casamento é o menor. Para muitos, rápido até demais. Quem casa pensando em fazer, quando casa percebe que vai fazer muito menos. É um mistério que a gente precisa resolver. Quando solteiro, a gente tem que falar, para! Quando casado, faz! Por quê, pastor? Nós precisamos entender que o grau de intimidade que Lia tem com Jacó não está gerando mudança dentro dela. Pastor, então o que é a chave para a nossa vida? É nós entendemos que mais que unir o físico, é você estar associado com pessoas do mesmo propósito. O que Levi está me ensinando? É que Lia tem uma unidade física com Jacó. Ela se relaciona. Tem uma coabitação. Tem prazer, pelo menos do lado dela, talvez, ou para o lado de Jacó. Mas tem, só que isso não é suficiente. Por quê, pastor? Porque unir o físico não é unir propósito. Lia se deita, mas não se completa. Lia se entrega, mas se vê sozinha. E Deus usa a minha boca para liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Pare de se relacionar com gente que não completa você. E quando eu digo, eu não estou falando só do ato sexual em si. Não se envolva em projetos que não te completam. Não trace amizades que não ampliam o teu conhecimento. Fuja de ambientes onde é você que se entrega, mas depois você fica sozinho. Fuja de amizades onde o único amigo é você. Deus está dizendo, você precisa gerar um Levi dentro de você. E o que significa Levi? É aquele que junta, é aquele que une. O tempo da unidade está chegando na tua vida hoje. Olha para quem está ao seu lado e diga, o tempo da sua solidão está acabando.
porque tem um Levi chegando por aí. Será que você pode profetizar isso na vida do seu irmão, da sua irmã? Chega de você investir tempo e ficar sozinho no prejuízo. Deus está dizendo: eu estou colocando gente com o mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo direcionamento para a tua vida. Sabe o que está dizendo? A tua casa vai começar a andar para frente hoje. Sabe por quê? Porque quem visita o teu sofá, quem entra dentro da tua sala, tem o mesmo propósito que você. Relacionamento por relacionamento não gera propósito de vida. Observe, ela está no terceiro, mas não tem aquilo que ela quer. Alguém precisa gritar para Lia: Lia, para! Filha, tu está gerando uma creche. Para! Ei, Lia, está ficando feio. Se valoriza. Quando eu olho para o texto e eu penso o que é Levi, o que significa Levi, é unidade, é o desejo de se unir, de se juntar, de estar junto. Eu vou lá para o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós libera uma frase única e peculiar na nossa história: andarão dois, andarão juntos, se não estiverem de acordo. É uma pergunta que ele faz. Olhe para mim: dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então por que você está se associando a algumas pessoas que não estão de acordo com o destino que você está indo? Por que você está embarcando em algumas viagens onde o destino da pessoa é para lá e o seu é para cá? Não, pastor, porque é legal. Não, pastor, porque a pessoa é gente boa. Ah, pastor, você precisa conhecer. Pode até ser boa, é dois. Pode até estar junto, mas o acordo não é o mesmo. O destino não é o mesmo. A trajetória não é a mesma. E Deus está dizendo: você não vai sair fora da minha rota, não vai sair fora do meu propósito se associando com gente errada. Andarão dois, se estiverem juntos, mas não estiverem de acordo. Observe que o texto está dizendo: o problema não é ser igual, porque na verdade a gente não se junta a pessoas iguais. Olhe para mim, dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É igual a você? É igual? Eu costumo dizer, irmão, igreja é considerado um hospital, sim ou não? Muitas das vezes na ala da psiquiatria. É cada doido, irmão. Irmão, é cada doido. Vou contar um negócio para vocês aqui. Revelar uma coisa do gabinete para vocês. Pastor, eu preciso fazer um gabinete com o senhor. Tá ótimo, irmão. Final de culto, cansado. Sentei lá, recebi a pessoa sentou, olhou para minha cara e ficou assim, ó. Aí eu, ele, Eu falei: tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Família, tá bem. Aí eu percebi que eu comecei a fazer entrevista com ele, e ele não falava mais nada. Eu falei: mas e aí? Aí ele, tá. E parava e ficava. Eu falei: mas gente, eu falei: está acontecendo aqui, gente? Eu falei: deve estar me segurando aqui, que tem alguma surpresa lá fora. Eu falei: mas não. E eu fiquei olhando, irmão, diante de Deus, uns 10 minutos nós ficamos assim olhando para cada um. Aí eu cansei, irmão. Eu falei: então é isso, né? Vamos lá. Aí ele levantou e disse: não, que eu queria falar com o senhor. Eu falei: agora? Eu só queria entrar e ficar olhando para o senhor. Eu falei: é cada doido que me aparece. Aí eu falei para a Rayane, você vai cuidar disso daqui para mim agora. Atendo todo mundo. Só faz um atendimento prévio. O que é? Qual é o assunto? Se eu preciso preparar alguma coisa. Irmão, fica parado. Por quê, pastor? Porque aqui na igreja a gente não é igual. Você sabia disso? Aqui tem gente que é sentimental demais. Tem gente que se eu falar mais alto,
Tem outro, irmão, que eu posso berrar e a pessoa está de boa assim. Tem outro que às vezes eu tenho até que dar uma agitada. Tem um sentimental. Tem um alegre. Aqui tem uns alegres, irmão. Olhou para cá e está rindo. Tudo para ele é fé. Irmão, quebrou a parede. Ele... Agora eu te pergunto, imagina uma igreja só com um tipo de pessoa. Imagina uma igreja só de gente sentimental. Ai, Senhor, irmão. Ai, irmão, que alegria a gente estar aqui essa manhã. Não seria um chororô. Imagina uma igreja só alegre. Show de comédia. Stand-up. Todo mundo rindo. Na igreja tem de tudo. Porque o andar junto não tem a ver com andar ser igual. É estar junto. O problema não é estar junto. Está depois da vírgula. O que diz depois da vírgula? Se não estiverem de acordo. Porque eu posso ser diferente. Você pode ser diferente, mas o nosso acordo tem que ser o mesmo. O nosso propósito tem que ser o mesmo. Você pode ser um chorão, eu posso ser durão. Você pode ser nervoso, raivoso, mas o acordo nosso é o mesmo: seguir a Deus, amar a igreja e ir para o céu. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, diga para ele: a nossa diferença não é o problema. Diga para ele: se estivermos de acordo, na diferença a gente avança. Se estiver de acordo, na diferença a gente cresce. Será que você pode aplaudir a Jesus essa manhã? Agora tem uma lição para a gente. Tem alguém me ouvindo? Diga amém. Eu termino que eu vou almoçar. Olhe para mim. Para de querer mudar os outros só para andar do lado dele. Vou dizer mais uma vez. Para de querer mudar os outros só para vocês andarem juntos. Não, é que você tem que ser assim. Não! Tem hora que a gente fica forçando algumas coisas, forçando algumas amizades, forçando algumas barras. Você tem que entender que é diferente. Mas o que movimenta vocês não é ser igual ou diferente, é o acordo, é o propósito, é o coração, é a unidade em Deus. Não tente mudar alguém só para você andar junto. Pelo contrário. Encontrem juntos um caminho de acordo para a vida de vocês. Lia precisa entender isso. Lia, o Levi é alguém que vem para juntar, para unir. É o desejo do seu coração. Só que quando eu olho para o texto, eu percebo que Levi revela a superficialidade dos nossos relacionamentos nos nossos dias. Olhe para mim. Nós estamos descartando pessoas. Nossos relacionamentos estão se tornando, as nossas amizades estão se tornando descartáveis. Ou será que ninguém nunca foi usado e jogado fora? Quando precisavam de você, você era a melhor pessoa. Quando você podia fazer alguma coisa por eles, você era o amigo top 1. Não tinha outro na parada. Só que no dia em que você convergiu para o teu propósito, diferenciou. Você soltou. Alguma coisa se rompeu. Nós vivemos a era do descartável, da superficialidade. Nós tem gente profunda, rasa demais. Olha para mim. Nicolas, ele vai dizer uma coisa muito interessante. A igreja é como um oceano. Só que em extensão. Só que é uma coisa muito rasa. Tem hora que algumas amizades para você, elas são, extensas. Quem olha diz, tem muito. Mas se pisar o pé, não molha nem a ponta. De tão rasa que é. Aí eu te digo, cuidado para você não mergulhar em amizades
rasas demais. Você não foi feito para ser descartado. Olhe para mim. O ambiente que você entra não tem que ser um ambiente de tolerância. Como assim, pastor? Você não foi chamado para ser tolerado. Você foi chamado para ser celebrado pelos céus. Onde você chegar, permita estar num ambiente onde as pessoas celebram você. No ambiente que você chegar, as pessoas aplaudam você. Quer conhecer quem são seus verdadeiros amigos? Pare de contar as suas mazelas, as suas tristezas, os seus problemas. Por quê, pastor? Porque a gente se compadece até de quem a gente não conhece. Falar de problema a gente está chorando. Aquela ali, ó, vive caindo nos golpes da vida. Ela e a Zélia, né, Zélia? Acho que é coisa de velho. A Zélia um dia mandou para mim: pastor, olha o menino, pastor, pegou fogo, se queimou, está zoado. A mãe está desesperada. Pastor, vou fazer o Pix, pastor. Pastor, vou fazer. Eu olhei para ela, olhei para a foto. Google. É esse mesmo menino? Ela, tu está caindo no golpe, Zé. Porque se tem uma coisa que mexe com a gente, é a tristeza do outro. Aí você acha que a pessoa é sua amiga, só porque chorou quando ouviu sua história triste. Faz o seguinte: quer conhecer quem é seu amigo? Conta o carrão que você comprou. Fala para onde você está indo de férias com a sua família. Conta as vitórias que vocês estão celebrando. Pastor, não pode. Pode, irmão. O que Deus faz permanece. Aí vai revelar. Se ela se levantar, te abraçar, aplaudir, festejar, curtir as suas fotos todas, irmão, é um amigo de verdade. Mas se não der um like, irmão, virar a cara, sair por aí, arrogante. Deve ter roubado dinheiro, só pode. É que não são seus amigos de verdade. Os céus está dizendo essa manhã: eu vou começar a unir a sua vida a pessoas do mesmo propósito que você. Chega de andar sozinho. Chega de andar sozinho. O Levi vem para unir você. Quando eu olho sobre o propósito da unidade, ele é muito profundo. E eu termino agora. O propósito da unidade é muito profundo. O propósito da unidade é muito profundo. Quando eu olho para o texto onde Elias está no Monte Carmelo desafiando profetas de Baal, a primeira coisa que Elias faz antes de orar, pedir um sinal do Deus verdadeiro, o que é? Ele pega as pedras e junta de novo no altar. Porque Deus só responde lugar onde existe unidade. Eu vou dizer mais uma vez: por que Elias não ora antes? Porque ele entende que só há resposta onde há unidade. É pedra, mas até a pedra precisa estar unida com a outra pedra. E o céu está dizendo: aonde há unidade há resposta, aonde há resposta há fogo, aonde há fogo há manifestação de Deus. Levante a sua mão. Deus vai livrar você do ambiente da divisão, da discórdia, da deslealdade. Deus vai livrar a sua casa desse ambiente divisor. Deus vai unir a tua casa. Deus vai colocar as pedras no lugar. Vai ter resposta. Ei, talvez Deus não respondeu ainda, é porque na tua vida tem pedra fora do lugar. E Deus não responde a orações de ambientes onde a divisão é marca registrada. Vou dizer mais uma vez: ambientes, tem pessoas que estão preferindo ambientes de divisão, estão preferindo estar debaixo de lideranças de divisão. Existem pessoas que dividiram e hoje estão tentando somar. O céu está dizendo: não há resposta, há silêncio no céu, porque onde existe unidade a gente se manifesta. A ver com a quantidade. Por isso Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, 2 ou 3. Mas não é só estar 2 ou 3.
Pode estar 2.000 a 3.000. A questão não é essa. 2 ou 3 reunidos. É unido e reunido no meu nome, ali eu estarei presente. Essa semana Deus vai colocar em ordem a tua casa. Eu sinto o espírito da profecia tomando a minha boca, e eu libero: haverá unidade do teu marido com você, dos teus filhos com você. Haverá um concerto de Deus sobre famílias. E o que nós veremos sobre a Almada é Deus respondendo a oração de crente. Urabacalaço. Não permita que a divisão entre dentro da tua casa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Pastor, mas o traste que eu tenho lá em casa é o traste, mas é teu. Coloca no embrulho e é teu. Põe comida no prato dele, mas é teu. Pastor, dá vontade de matar? Dá, controla, bebe água, pega o travesseiro, mas não abre mão daquilo que é teu. Porque Jesus só melhora aquilo que você tem na mão. Jesus só conserta aquilo que você tem na mão. Satanás está tentando gerar divisão dentro da tua casa, mas hoje está caindo por terra no nome de Jesus. O Levi está chegando, aquele que une. E quando une, aqui você entende a razão pelo qual, capítulo anterior, Levi se levanta com Simeão para atacar a terra de Siquém. Por quê, pastor? Porque ele se une. Simeão não poderia ir sozinho, porque do lado dele já tem quem? Une. O problema, Levi não entendeu que tipo de pessoa ele precisa estar unido. Por isso ele se associou à vingança do seu irmão. Levi está na matança que eu falei semana passada. Pelo que Jacó vai liberar a palavra sobre Simeão, a mesma palavra sobre Levi. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Carregar um peso sobre o seu nome não invalida circunstâncias se princípios foram quebrados. Deus não tem filho favorito. Não adianta chegar lá em cima no céu e dizer: eu fui membro do pastor Estevam da Assembleia de Deus Madureira. Não, eu tenho a carteirinha, pastor. Não adianta. Nome não salva. Peso profético não salva. Palavra profética não salva. Histórico de crente não salva. Dízimo não salva. Quebrou princípio, precisa haver um conserto. Por isso Jacó olha e diz: não estarei com vocês nesse conserto. Então Jacó libera uma palavra dura. Só que diferente de Simeão, e eu termino agora, Moisés, que isenta Deuteronômio, isenta Simeão da bênção sobre as tribos, Moisés libera uma bênção sobre Levi. Levi já não está vivo, mas tem uma descendência. Por quê, pastor? Porque a história de Levi poderia acabar de uma forma trágica. Levi poderia terminar a sua história descumprindo o seu propósito de vida, por um erro. Só que Deus decidiu manifestar o seu porém. Quando Deus decide manifestar os seus poréns, a história pode estar perdida. Ele reconstrói. Vamos entender isso? Levi nasceu para unir, se juntou com pessoas erradas, não trouxe o que a mãe queria, foi lá, matou os outros. O pai escorraçou ele, liberou uma maldição sobre ele. Vou morrer. Deus olha e diz: porém, quem determina o teu final ainda sou eu. Quem determina o final ainda sou eu. Mas o meu pai liberou uma palavra. Eu sei, por isso eu preciso entender que algumas palavras são ditas para um determinado tempo e para um determinado ciclo. Algumas palavras, ainda que dura,
ainda que pesada, ainda que de maldição, elas estão condicionadas dentro de um período determinado por Deus. Por quê, pastor? Porque depois desse ponto ainda tem a fala de Deus ao teu respeito. E essa manhã se prepare para ouvir o porém sobre muita coisa na tua vida. Como que é, pastor? Quem olha para você e diz: já foi, já fez, tinha tudo para dar certo, deu tudo errado, agora está acabado. Porém, Deus reconstruiu a tua história. Porém, Deus decidiu investir em você. Porém, eu vou refazer de novo. Porém, eu vou levantar mais uma vez. Eu vou falar até você adorar. Porém, alguma coisa vai acontecer. O porém de Deus chega. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Diga: você tinha tudo para dar errado. Diga, você tinha tudo para dar errado. Porém, Deus decidiu fazer o certo. Irmão, nós somos o resultado do porém de Deus. Deus é Deus dos poréns da vida. Pastor, Deus é Deus dos bons, mas Deus também é bom, é Deus daqueles que não foram tão bons assim na vida. Pastor, Deus é Deus dos perfeitos, Deus é Deus dos perfeitos, mas Deus também é Deus dos imperfeitos que estão buscando aperfeiçoamento. Pastor, Deus é Deus daqueles que deram certo na vida. Deus é Deus de quem deu certo, mas Deus também é Deus de gente que deu errado. Também Deus é Deus daquele que precisa recomeçar a tua história. Por isso que Deus diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus de quem? Abraão. Tem problema você entender isso? Quem é Abraão? Diga comigo: pai da fé. Abraão é o cara. Diga comigo: Abraão é o cara. Gente, Abraão foi chamado de amigo de Deus. O cara está lá na casa dele, na terra dele. Ouve uma voz que ele não sabe de onde vem. Ele é fabricante de ídolos, de imagem. Há uma voz fala com ele: sai. Ele levanta e sai. Então Deus dizer: Deus é Deus de Abraão. Deus é Deus de Isaac. Quem é Isaac? Filho da? É o filho querido, é o filho esperado, é o filho mimado. Quem é Isaac? É uma promessa. Quem é Isaac? Gente, é alguém que já nasceu sentenciado para dar certo. Tem problema Deus ser Deus de Isaac? O choque do texto é: também sou Deus de? Porque Jacó já nasceu dando errado. O Jacó já nasceu brigando. Quando puxa Esaú, o Jacó está grudado na perna. Eu não sei como foi esse parto. E que loucura, gente. Que loucura. Aí alguém olha e diz: você é Iacov. Na tradução diz aquele que agarra. Mas numa outra conotação que também não está errada: você é suplantador. Aldrabão. Tu é ladrão, cara. Tu está tentando roubar aquilo que é do teu irmão. Então Deus também é Deus do Jacó. Deus é Deus daqueles que deram certo. Deus também é Deus daqueles que nasceram dando errado. Deus é Deus de quem casou virgem, mas Deus também é Deus daqueles que perderam a sua virgindade na vida. Pastor, Deus é Deus daquele que casou certinho, está casado a Deus, mas Deus também é Deus dos divorciados também. Pastor, o que você está falando, irmão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas Deus continua sendo Deus de todos aqui nessa casa essa manhã. O que eu preciso que você entenda? Deus, ele não é elitista, Deus não é separatista, Deus é Deus dos poréns da nossa história. O fato de você ter errado na vida não pode te colocar num patamar de exclusão perpétuo, que você não é mais nada, que você não é mais ninguém. Deus está olhando e dizendo: fui eu que te gerei, cara. Fui eu que te gerei. Eu conheci o contexto que você viveu, que você nasceu. Fui eu que te gerei. Por isso eu estou colocando o porém. E o que é esse porém? A bênção de Abraão, de Moisés sobre ele. E qual é? Vocês serão uma nação escolhida. É Moisés que libera essa palavra. Vocês serão uma nação
Que nação é essa? Quem são os filhos de Levi? Quem são os filhos de Levi? Levitas. O que fizeram os levitas? Cuidavam do templo, carregavam a arca, montavam as estruturas do tabernáculo, limpavam o santuário. Mais do que isso, é Deus pegando a história que estava dando errado e dizendo: vocês estarão entre mim e este povo, vocês são um elo de unidade. Levi, você não conseguiu unir a sua mãe ao seu pai, mas você consegue fazer uma unidade muito maior na sua história. Eu termino com essa palavra. Aquilo que você fracassou, que você não conseguiu fazer, Deus está ampliando para um propósito muito maior. Porque agora o povo vem, Rúben, Dan, Zebulon, Naftali, Isacar, José, vem todo mundo diante do Levi, trazendo o seu sacrifício e o desejo. Precisamos estar unidos ao sagrado, ao divino, a Deus. E é aquele que nasceu com a marca de unir, que agora une o povo a Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nós não somos filhos de Levi, mas 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que manifesteis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Eu sei que eu estou falando com Levi aqui, que tinha tudo para dar errado, mas Deus está restaurando o teu sacerdócio aqui essa manhã. Levi já está sentenciado por Deus para o santuário. Pastor, mas quem está no santuário não é o mesmo que matou, não é o mesmo sangue? É, porque santuário não é para pessoas perfeitas, é para pessoas que foram alcançadas pelo porém de Deus. É por isso que você aqui essa manhã precisa entender que apesar dos muitos erros, Deus tem uma marca sobre a tua vida que você não pode mudar. Satanás está tentando jogar na tua mente: cara, você não pode, você não é, você não consegue. Mas o céu está dizendo: eu te gerei para que você una. Há um restauro do sacerdócio aqui nessa manhã, essa casa. Se coloque de pé no seu lugar. Pastor, se existem algumas palavras que são liberadas por causa de quebras de princípios, por causa dos nossos erros, quando é que isso termina? É quando nasce em nós o desejo de mudança e a capacidade de fechar com esse ciclo na nossa vida. Você não pode ficar preso no seu erro. Você não pode ficar preso aonde você falhou. Existe um sacerdócio te esperando. Existe um altar para você oficializar. Existe um sacrifício que você precisa oferecer. Existem vidas que você precisa unir a Deus mais uma vez. Deus aqui essa manhã falou ao meu coração antes de eu entrar para esse templo. Enquanto eu orei por alguns instantes,
diante desse texto, Deus falou essa manhã: estou restaurando unção sacerdotal. Eu falei: Senhor, o que é isso? Perguntei para Deus. Disse: estou restaurando os sacerdócios. Por isso eu escrevi o texto. O sacerdócio real. Homens são sacerdotes sobre sua casa. Pais são sacerdócios sobre o seu lar. Você precisa unir algumas coisas. Você não pode ser um agente de divisão. Você tem que ser um agente de unidade. Altares precisam ser reconstruídos aqui essa manhã. Feche seus olhos aonde você estiver. Porque eu sei que eu estou pregando a uma igreja inteligente. O pastor conhece a sua ovelha. Tudo que você tinha que fazer é unir. O problema é que você se juntou com pessoas erradas. E isso te levou para longe do teu propósito. Tudo começou a dar errado quando você se juntou com pessoas que não agregaram em você. Você até se relacionava, mas você não se sentia completo. O céu nos trouxe aqui essa manhã, debaixo desta palavra, dentro dessa série de mensagens. Chega um momento em que Deus está dizendo para você: eu estou gerando um porém na tua vida. Tu foi para longe, deu tudo errado, porém eu ainda continuo investindo em você. Essa manhã Deus restaura e confirma o teu propósito de vida. Apesar dos seus erros, apesar dos seus falhanços, apesar das suas quedas, Deus está dizendo: eu ainda invisto em você, Levi da minha história. Você é o Levi que eu tenho nessa manhã. Enquanto você está orando, o Espírito do Senhor já está trabalhando no seu coração aí neste lugar. O Espírito do Senhor já está movendo a sua casa para um novo tempo. O céu está movendo você para um momento muito maior. Haverá de Deus um derramamento de unção sobre a tua vida, porque Deus coloca de volta as estruturas de pé, Deus coloca o ofício de pé, Deus coloca a lenha neste altar, Deus coloca o fogo sobre este altar, e você encontrará um lugar a quem você pertencer. Olhe para mim. Sabe a pior coisa da vida? É você ser questionado sobre o ambiente que você está. Israel fez isso. Arão, olhe para mim, Arão precisa entender que não se trata dele, não se trata de Moisés, é um problema interno, lá atrás. Pastor, do que você está falando? Quando Moisés sai da terra do Egito, atravessa tudo, chega um momento em que o povo começa a questionar: por que só fala com Moisés? Por que só fala com Miriam? Por que Deus só fala com Moisés, com Miriam e com Arão? 3 irmãos. Por que Deus só fala? Por que Deus só quer? Por quê? Aí Deus fala: Moisés, acaba essa contenda. Chama os filhos de Jacó aí, os filhos de Israel, chama os principais da casa, chama Rubem, chama Simeão. Cada um traga uma vara, lisa, limpa, na minha presença. Senhor, Levi, manda Arão pegar a vara de Levi. Arão pega a vara de Levi. Os contenderam, vem tudo com a vara. Os contenderam. E aí? Se é o seguinte, escreve teu nome na vara. Diante do tabernáculo móvel ou da tenda, até então, Moisés abre 12 buracos. Escreveu teu nome? Escrevi. Enterra. Enterrou? Enterrei.
Mas a de Levi, vou escrever o nome de Arão. Mas o que é isso? Amanhã essa contenda acaba. Todo mundo de volta aqui amanhã. E há de ser que a vara que florescer, enterrada aqui em 24 horas, saberemos quem é Deus e por quem Deus escolheu. Outro dia, lá vem Simeão, Rúben, Isacar. Mas quando puxou a vara de Levi, por que estão contendendo? É porque tem gente que não aceita que um dia você errou, mas agora está dando certo. Por que contendem? Porque não conseguem aceitar que Deus reconstruiu a tua história. Tem gente que vai se levantar todos os dias para jogar o teu pecado na tua cara, o teu passado na tua cara. Só que de uma vez por todas, Deus manda abrir um buraco e desenterrar aquilo que está lá dentro. Deus de uma só vez puxa a vara de quem? De Levi. Lá vem. Tomada de flores. Tomada de flores. E não somente flores. Amêndoa. Tinha o quê? Não entendi nada. E você tem que ir lá para o texto de Jeremias. Quando Deus fala com Jeremias, Deus dá uma visão para o profeta Jeremias, para você entender o que é amêndoa. Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara. Vara de quê? De amendoeira. Pois bem, viste muito bem. Por quê? Eu velo pela minha palavra. Quando é que eu entendo que Deus está velando pela palavra? O que é velar? É olhar para ela se cumprir. É quando na Bíblia eu vejo o fruto da amendoeira. Então Deus estava dizendo para todo Israel: não adianta contender com a vara de Levi. Ele errou lá atrás, mas eu decidi colocar uma marca sobre ele. Ele transgrediu lá atrás, mas a vara dele está florescendo. Porque quem decide recomeçar diante do altar, Deus reconstrói a história. Se prepare para o novo tempo de Deus. Levanta a mão e eu libero essa palavra. Se prepare para o florescer de Deus. O que não deu certo vai dar certo, diz o Senhor. Urabacalaxúria. Quem pode aplaudir a Ele nessa manhã? Abrace alguém e diga: Deus está confirmando tudo certo na tua vida. Uou! Uou! A contenda acaba, a acusação acaba, a palavra contrária acaba, o apontar de dedos acaba. Deus está reconstruindo a tua história. Esse é o evangelho que eu prego. Você não é fruto do teu erro. Você não é aquilo que você errou. Você é o porém de Deus na tua vida. Levante as suas mãos e ore comigo. Pai, nós nos arrependemos de nossos erros, mas aceitamos os teus poréns. Senhor, nós entendemos o quanto falhamos com Siquém, mas aceitamos, ó Deus, o teu reconstruir em nossa vida. Libera, Senhor, sobre essas pessoas esta manhã uma palavra de vitória, uma palavra de encorajamento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família.